Todo investidor precisa conhecer boas opções de corretoras para, ao final, escolher aquela que receberá os seus aportes, visando a formação do patrimônio ou até mesmo sua independência financeira. Existem dezenas delas, isso sem considerar os bancos de investimento, financeiras e demais agentes econômicos responsáveis pela intermediação de investimentos. Por isso, nesse vídeo vamos tratar de algumas das mais conhecidas e analisar seus prós e contras para te auxiliar na tomada de decisão. Vamos lá? Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma em sua trajetória como investidor, considere deixar o seu like. Primeiramente, antes de apresentarmos as opções de corretoras para 2023, entenda o que é uma corretora de investimentos. É uma instituição financeira que serve como intermediário entre o investidor e o investimento realizado. Então, por meio delas, é possível ter acesso simplificado a títulos públicos, negociar na Bolsa de Valores, adquirindo ações, fundos imobiliários, etc. Dessa forma, as corretoras existem pois pessoas físicas não têm acesso direto aos seus investimentos, uma vez que para ter esse tipo de envolvimento no mercado financeiro, existem diversas burocracias, sendo necessário seguir normas e fiscalizações dos órgãos responsáveis. Sendo assim, a escolha de uma boa corretora de investimentos é um dos primeiros passos a ser considerado por quem quer começar a investir. Por isso, é importante procurar uma que atenda, no mínimo, às necessidades básicas de um investidor. Muito embora a lista que utilizaremos no vídeo para comparação esteja ocupada apenas por corretoras estabelecidas e bem posicionadas no mercado, é importante você ter ciência de que, caso necessite obter informações sobre elas ou sobre alguma outra corretora fora da lista, basta ir ao site da CVM, cujo link vai aparecer aqui na tela e estará também na descrição do vídeo, clicar em Consultas e logo após em Cadastro Geral. Feito isso, procure o nome da corretora. Por falar em segurança, existe algum risco no caso de falência da corretora? De início, é importante dizer que a corretora de valores é apenas uma intermediária das ordens do investidor, ou seja, seu dinheiro não está efetivamente investido nelas. Quando investimos em algo, seja em ações ou fundos imobiliários, a corretora apenas intermedia nossas ordens, mas os ativos são nossos, vinculados ao CPF do investidor. Isso quer dizer que, caso a corretora quebre, você não perderá seu dinheiro, bastando transferir a custódia dos títulos para outra instituição. Por isso, tente sempre manter seus recursos transferidos para a corretora devidamente investidos, evitando que grandes quantias fiquem paradas em sua conta. Na escolha, devemos considerar ainda o portfólio de produtos e aplicações dessa corretora, para checar se ela oferta produtos de qualidade e que se adequam ao nosso perfil de investimento. Depois, o custo dos serviços é outro fator muito importante, pois quanto menores, mais os seus investimentos renderão. Lembre-se que as taxas corroem o seu retorno, e por isso, quanto menos taxas você pagar, melhor. Esses custos podem incluir taxa de administração, taxa de performance, taxa de custódia, taxa de corretagem, emolumentos, taxa de entrada e saída, taxa de carregamento, imposto de renda e imposto sobre operações financeiras, o IOF. Como não é o propósito do vídeo explicar cada um desses custos, nós trataremos apenas das duas principais taxas que podem ser cobradas pelas corretoras. A taxa de custódia é cobrada mensalmente pelos bancos e corretoras para cobrir os custos operacionais sobre o armazenamento de títulos junto à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CBLC. Como essa cobrança não é obrigatória, algumas instituições optam por não cobrar a taxa de custódia de seus clientes, o que acaba se tornando um atrativo e um benefício para os correntistas. Essa taxa pode incidir sobre diversos investimentos, mas é mais comum em ações, ETFs e títulos públicos. Já a outra taxa, a de corretagem, é o valor cobrado pelas corretoras sempre que você realiza alguma operação dentro do mercado de renda variável, na compra ou na venda de ações na Bolsa de Valores, por exemplo.
Esse custo é proporcional à quantidade de operações realizadas e se justifica pela intermediação entre o investidor e o mercado na hora de negociar determinado ativo. Apesar de ser uma taxa muito comum, várias corretoras isentam os clientes dessa cobrança, o que também acaba se tornando um grande atrativo para trazer novos correntistas. Por isso, preste atenção nesses valores, pois quanto maior a taxa de corretagem, menor tende a ser o lucro nas operações. Por fim, fatores como o alinhamento com o cliente, a qualidade da plataforma, os serviços exclusivos e o atendimento personalizado, além de uma equipe de suporte, também são essenciais, já que trazem muito mais segurança para você ter essa rede de apoio com seus investimentos, principalmente para os iniciantes, que devem possuir mais dúvidas acerca das ferramentas disponíveis. Desse modo, a escolha da corretora ideal é muito importante para quem pretende realizar investimentos em ações e outros tipos de ativos. Então, existem algumas empresas que atuam nesse setor e possuem taxa zero. Assim, basta adequar o perfil de investidor e buscar uma corretora que lhe possibilite mais vantagens. Então vamos conhecer as principais instituições que atuam na Bolsa e estão em nossa lista para 2023. Talvez a XP seja uma das mais relevantes corretoras do mercado financeiro nacional, considerando o valor de ativos sob sua gestão, o número de clientes ativos, o número de agentes autônomos de investimento atuando sob sua detenção, enfim, uma gigante sempre lembrada quando o assunto é corretora de investimentos. Mas ainda que possua todas essas características, vale a pena investir por ela, principalmente para os iniciantes? Em relação aos custos, temos a seguinte situação. No caso de investimentos em renda fixa, tesouro direto, temos aí a taxa zero. No caso de ações, day trade a R$ 2,90 por operação e ações swing trade a R$ 4,90. Fundos imobiliários, BDR, temos aí diversas opções. Você pode pausar o vídeo e analisar cada uma delas. Lembrando que todos esses custos, nós deixaremos um link na descrição do vídeo para que vocês possam acessar diretamente no site da corretora. Então, como vemos, a XP, em regra, concede isenção na taxa de corretagem, que, como explicado anteriormente, é cobrada a cada operação realizada de compra ou venda de ativos. No exemplo prático, se você adquirir 10 ações de determinada empresa e tempos depois vende essas mesmas 10 ações, sobre cada uma dessas operações incidirá a taxa de corretagem. O valor dela é de R$ 4,90, não sendo tão alta se imaginarmos os valores praticados no passado. No entanto, se o investidor é um iniciante e suas operações ainda movimentam valores muito baixos, pagar essa taxa de corretagem pode corresponder a uma fração considerável do montante investido. Imaginemos que a aquisição de 10 ações, no exemplo anterior, custou R$ 100. A venda posterior desses ativos se deu pelos mesmos R$ 100. Pagando uma corretagem a cada operação, temos um custo só com ela que equivale a quase 5% do valor investido. Isso deve ser considerado quando se calcula o retorno no investimento. E nesse caso, temos até um prejuízo, porque houve uma compra num valor maior que o da venda e a taxa de corretagem contribuiu para o aumento dele. Então a ideia é a seguinte: se o investidor movimenta quantias maiores e as taxas eventualmente cobradas não tenham tanto peso, talvez valha a pena optar por uma corretora sem isenção total das taxas. No entanto, se o investidor ainda é iniciante e aporta valores muito pequenos, cujo pagamento de taxas afetará substancialmente o rendimento, vale buscar outras opções de corretora que ofereçam taxa zero para todo tipo de aplicação. A pergunta que fica é: se existem diversas opções com taxa zero para a maioria dos serviços oferecidos, por que optar por uma corretora que cobra taxas como a de corretagem? A resposta está diretamente ligada à personalização do serviço. Geralmente em corretoras como a XP e o BTG, há um atendimento mais individualizado por meio dos seus agentes autônomos, principalmente para aqueles que têm uma renda ou patrimônio maiores. Então, nesse caso, pode fazer sentido pagar algumas taxas por operação se haverá um melhor atendimento, desde que elas não representem um percentual relevante em relação ao seu patrimônio. A XP ainda oferece opções variadas de ativos em diversas classes,
uma plataforma intuitiva e a possibilidade de adesão ao seu cartão de crédito Visa Infinity com exigência de pelo menos 5 mil investidos, possibilidade de cashback e acesso a salas VIP de aeroportos e limite de crédito variável que leva em conta o montante investido na corretora. Pode ser uma boa opção para aqueles que não têm bons limites de crédito em seus cartões. Como contras, temos os custos, que se comparados a várias corretoras existentes no mercado, ainda são um dos mais elevados, inclusive quanto aos custos embutidos na renda fixa. Então cabe a você entender esse cenário e ponderar sobre as vantagens e desvantagens de utilizar essa plataforma como meio de investir. Em termos de avaliação, o BTG Pactual é considerado uma boa opção e proporciona uma experiência positiva para os seus clientes. Pode ser considerado uma das melhores corretoras da atualidade, além de ser parte do catálogo de produtos do maior banco de investimentos da América Latina. No entanto, vale lembrar que a avaliação do serviço pode variar de acordo com cada usuário e sua própria experiência. Por isso, tente alcançar suas próprias conclusões. O amplo alcance nacional e internacional também contribui para a criação de uma imagem favorável e boa credibilidade no mercado. Um ponto positivo para a análise de investidores interessados. Esse alcance acabou sendo possibilitado pela estratégia agressiva de entrada no mercado de varejo de investimentos, com a aquisição de diversos escritórios antes vinculados à XP. Essas aquisições fizeram com que ela se tornasse a principal concorrente da XP, tornando-as semelhantes tanto no nível de atendimento personalizado, como na variedade das opções de investimentos e também em relação aos custos. E por falar em custos, vamos a eles. Vê-se claramente que os custos por operação não estão tão distantes dos praticados pela XP, mas vale mencionar uma vantagem. Quanto maior o número de operações, menor será o valor da taxa cobrada. Há uma taxa regressiva que começa nos R$ 4,50 de 1 a 10 operações, passando a R$ 4,00 a partir de 11 operações e segue reduzindo em níveis dependendo do número de operações realizadas em cada um deles. Além dos custos, o BTG também possui um cartão de crédito Black Mastercard ofertado aos seus clientes. No entanto, possui menos vantagens do que o da XP e atualmente exige um valor mínimo investido de R$ 30 mil. Como melhorias, tal qual a XP, podemos citar os custos e, no caso do BTG, a sua plataforma de investimento, tanto no celular quanto no computador, ainda precisam avançar para se tornarem mais intuitivas, facilitando assim o entendimento por parte dos investidores. O Banco Inter, que começou com a proposta de banco digital na grande onda de surgimento das fintechs, concorrendo diretamente com o Nubank, após sua consolidação, ampliou sua operação para o mercado de investimentos, se tornando uma corretora muito utilizada pelos investidores, principalmente pela redução a zero de diversos custos nas operações. Em relação aos custos, temos o seguinte: custo operacional em vários tipos de investimento equivalente a zero. Renda fixa, tesouro direto, ações, fundos imobiliários, ETFs, vários tipos de investimento com custo operacional zero. Assim como todas as outras corretoras de investimento citadas em nosso vídeo, o link direto do site para a análise dos custos estará na descrição desse vídeo. Como vantagem, em relação ao Banco Inter, podemos citar o custo zero em diversas operações, a possibilidade de abertura de conta internacional no mesmo aplicativo para a realização de investimentos no exterior de forma direta, sem a necessidade de utilização dos BDRs, adquirindo estoques, ETFs, REITs diretamente no mercado do exterior. Há uma facilidade para operar tanto no aplicativo do celular quanto no home broker do computador. Como desvantagem, talvez uma qualidade de atendimento não tão boa quanto as outras corretoras, o que pode por vezes gerar algum tipo de aborrecimento no investidor. Quanto ao seu aplicativo, o Super App, ele surgiu com a intenção de oferecer funcionalidades diversas de forma centralizada. No entanto, ao acessá-lo, a quantidade de opções presentes na tela pode deixar o usuário um pouco confuso e a quantidade de cliques necessários para chegar a determinada opção pode tornar a experiência
pouco dinâmica. Ainda assim, não deixa de ser uma boa opção, principalmente para quem já tem conta corrente na instituição. Mas fica o alerta. Apesar da comodidade, se você recebe seu salário no Inter, ou outros recursos que são movimentados na conta corrente, ou utiliza o cartão de crédito vinculado a essa conta, é muito importante que tenha um controle extremo sobre quais recursos servirão para o pagamento das despesas mensais, quais recursos serão direcionados para sua reserva de emergência e quais recursos serão utilizados para os seus investimentos por meio dos aportes periódicos. Não ter essa disciplina para individualizar cada uma dessas finalidades pode trazer desordem às suas finanças e prejudicar o seu dia a dia. O Nubank, principal concorrente do Inter no segmento de bancos digitais, passou a dividir com ele também o espaço e a disputa por clientes como plataforma de investimentos, principalmente após a aquisição da Easy Invest, que se tornou NuInvest. O Nubank sempre focou na intuitividade de suas plataformas e do seu atendimento, buscando se diferenciar das outras alternativas no mercado e investindo exatamente onde residiam as maiores críticas aos seus concorrentes. A simplicidade como característica para possibilitar que as pessoas com pouco conhecimento e poucos recursos pudessem acessar os seus serviços de forma facilitada. Como marca do Nubank, o foco no atendimento e nos baixos custos de operações foram espelhados em seu braço de investimentos, sendo considerados satisfatórios por parte dos usuários. Não há um atendimento individualizado, se compararmos com a XP e o BTG, por exemplo, mas não deixa a desejar, considerando tratar-se de uma corretora com públicos, em regra, ligeiramente diferentes. Em relação aos custos, temos o seguinte: custo operacional, para a maioria dos investimentos, equivalente a zero. Renda fixa, tesouro direto, ações, fundos imobiliários, ETFs, enfim, boa parte dos tipos de investimento com custo operacional zero. Trata-se de uma boa corretora para o investidor iniciante. Possui taxa zero na maior parte das operações e, como o Inter, para quem tem conta corrente no Nubank, há uma facilidade maior para os investimentos. No entanto, a mesma ressalva feita quando tratamos do Inter vale para o NuInvest. Se você recebe seus rendimentos mensais na conta corrente do Nubank e usa o cartão de crédito da instituição, saiba separar cada montante de acordo com sua finalidade. Despesas mensais, reserva de emergência e investimentos, por exemplo, sob pena de trazer uma instabilidade financeira à sua vida por falta de planejamento e disciplina no trato com o dinheiro. A Rico é uma plataforma que ficou conhecida por possuir como maior característica a simplicidade e o caráter intuitivo das suas ferramentas, buscando descomplicar os investimentos e tendo como público-alvo investidores iniciantes e com os mais variados níveis de renda. A pegada jovem também marcou essa corretora, inclusive era bastante destacada em seus anúncios com influenciadores digitais. Em pouco tempo, ela foi adquirida pela XP, que ao que parece tornou a Rico seu braço financeiro para um público alinhado com as características do grupo, mas com a renda média menor, deixando a XP com o público de faixa de renda mais alta. Como vantagem, temos os custos, com taxa zero na maioria das operações. Vamos lá, vamos ver aqui. Custos operacionais zero na maioria dos investimentos, como nós podemos verificar. Como desvantagens, o atendimento não tão individualizado se comparado ao da XP e do BTG. Apesar disso, também é uma boa plataforma para iniciantes, com a intuitividade caracterizando grande parte das suas ferramentas. Vale usar e testar. A corretora Clear sempre foi conhecida pelos seus baixos custos, iniciando esse movimento que possibilitou a redução das taxas nas demais corretoras em razão do aumento da concorrência no setor. Ela vivenciou momentos de turbulência no passado, quando por conta de uma inovadora estratégia de aplicar taxa zero em suas operações, conseguiu atrair diversos investidores em busca de alternativas às corretoras com custos elevados, o que gerou, à época, instabilidades na plataforma por conta da elevada demanda. Hoje em dia, isso não parece mais ser um problema. A corretora também passou a integrar o Grupo XP,
fazendo companhia a Rico, e em relação aos custos, temos uma situação bastante similar. Como podemos ver na imagem, a situação de custos da operadora Clear, ela é muito similar a Rico e outras corretoras que oferecem custo operacional zero na maioria dos investimentos. É uma corretora mais focada em renda variável, possuindo uma gama de produtos não tão abrangentes se comparada a outras opções já comentadas, principalmente na renda fixa. Utilizando agora como parâmetro as notas atribuídas a cada uma das corretoras no site Reclame Aqui, temos o seguinte cenário. No site Reclame Aqui, eles informam que para alcançar as notas são avaliados critérios como o índice de resposta aos consumidores, a média das avaliações, no caso a nota do consumidor, índice de solução das demandas apresentadas e o índice de novos negócios. Se você voltaria a fazer negócios com essa empresa específica. Vale dizer que essas notas não devem ser levadas em consideração de forma isolada, mas são mais uma informação que, junto às demais, auxiliarão no processo de decisão. Os links para a consulta estarão na descrição do vídeo. Passada essa lista, é importante ter em mente que existem outras opções de corretoras e que, por não haver cobrança de taxa para abertura ou manutenção de conta, você pode, por exemplo, abrir conta em mais de uma delas para seguir testando o que cada uma oferece. Se ela possui ferramentas mais intuitivas e dinâmicas, e se os produtos ofertados estão alinhados com sua ideia de investimento, entre outras características que você entender relevantes. No entanto, considerando que existem diversos fatores mais importantes que a corretora pela qual você realiza os seus investimentos, a escolha dela é só um dos primeiros passos e caso você não esteja satisfeito com o serviço prestado por ela, basta solicitar gratuitamente a transferência da custódia dos seus ativos para outra corretora que você deseje migrar. Se trata de um processo simples que possibilita a portabilidade dos seus investimentos. Por isso, levar muito tempo nessa escolha não é tão necessário, pois existem outros pontos relevantes em que você deve focar, como os critérios para a definição das ações, dos fundos imobiliários ou outros ativos que integrarão a sua carteira. Assim, cabe ao investidor decidir qual entre as corretoras mais lhe agrada e apresenta as funções que ele necessitará ao realizar seus investimentos. Vale lembrar que o link para a página com os custos de cada uma das corretoras estará na descrição do vídeo. E aí, qual dessas corretoras se encaixa melhor às suas necessidades? Já investe por alguma delas? Deixe aqui nos comentários suas dúvidas e impressões. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.